Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto do século XVII, escrito por ninguém menos que o espadachim mais lendário do Japão, Miyamoto Musashi. O nome da obra? O Livro dos Cinco Anéis. E olha, isso é muito mais que um manual de luta. É um guia de estratégia, de filosofia e de maestria pessoal que, acredite, continua super atual. Então, vamos juntos desvendar esses segredos. Para entender o livro, primeiro a gente precisa entender o homem e a época dele. Pensa num Japão antigo, um lugar bem selvagem, que tinha acabado de sair de uma guerra civil super violenta. As estradas eram perigosas, cheias de bandidos, de ronins, de duelistas buscando fama. Foi nesse cenário caótico que surgiu a figura de Miyamoto Musashi. E Musashi não era um cara qualquer. Ele lutou em mais de 60 duelos. E não era duelo de brincadeira, não, era de vida ou morte. Muitas vezes contra vários oponentes ao mesmo tempo. E o mais impressionante, ele nunca foi derrotado. Essa invencibilidade dá a ele uma credibilidade assim, incomparável. Ele não estava só teorizando sobre vencer, ele era a própria vitória em pessoa. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, essa dualidade do Musashi. Ele não era só uma máquina de lutar. Esse guerreiro implacável, que dizem mal tomava banho para não ser pego de surpresa e dormia com a espada do lado, também era um artista super refinado, um pintor, um escultor de mão cheia. E no final da vida, ele fez algo incrível. Se isolou numa caverna para colocar no papel toda a sabedoria que acumulou. E pode ter certeza que essa sabedoria ia muito, mas muito além da luta de espadas. É aqui que a gente sai um pouco do homem para entrar na sua mensagem principal, no coração do livro. A batalha que, na verdade, define todas as outras. E a mensagem é essa, é poderosa. Para Musashi, o maior adversário não é a pessoa que está na sua frente com uma arma. Nada disso. Os verdadeiros inimigos, eles são dentro da gente. O nosso medo, a nossa dúvida, a nossa preguiça. O caminho que ele ensina é basicamente um treinamento constante para superar essas nossas fraquezas. E o jeito que ele estrutura esse caminho é simplesmente genial. Ele usa uma metáfora com os 5 elementos da natureza. Cada anel ou capítulo é como se fosse um estágio no nosso desenvolvimento. Começa lá nos fundamentos mais básicos e vai até um estado quase de iluminação espiritual. É, na prática, um mapa para a gente atingir a maestria em qualquer coisa. Então, por onde a gente começa? A jornada começa com o pé no chão, literalmente. Tudo se inicia com o anel da Terra. É a base sólida onde todo o resto vai ser construído. O anel da Terra é sobre aquele trabalho duro, sabe? Aquele que ninguém vê, que não tem glamour nenhum. É sobre ter uma disciplina implacável, Musashi falava, treine dia e noite. É como um atleta que repete o mesmo movimento milhares, milhões de vezes. A maestria de verdade, ela não nasce do improviso. Ela nasce de raízes muito profundas, fincadas na prática dos fundamentos. Beleza. Com a fundação bem sólida, Musashi nos leva para os elementos mais dinâmicos da estratégia. É aqui que a técnica deixa de ser uma coisa rígida e passa a ser fluida, adaptável e inteligente. A estratégia de Musashi é bem complexa. Primeiro, o anel da água nos ensina a sermos adaptáveis, a fluir ao redor dos problemas, como um negociador que vai ajustando a tática ali na hora. Depois vem o fogo, que é pura energia, é guerra psicológica, é usar uma explosão de intensidade para desequilibrar o concorrente. E por último, o vento, que é o conhecimento, estudar os outros, entender como eles pensam para descobrir os pontos fortes e, claro, explorar as fraquezas deles. E, finalmente, a gente chega no anel mais profundo, o mais filosófico de todos, o vazio. Esse é o destino final no caminho de Musashi, aquele estado que vai além da simples técnica. E aí fica a pergunta, né? Depois de dominar os fundamentos, a adaptação, a psicologia, o conhecimento, o que mais pode existir? Qual é o próximo passo quando a técnica já foi dominada? O vazio, ou ku, em japonês, é um estado de unidade total. É o que os atletas hoje em dia chamam de estar na zona, sabe? É quando aquela separação entre a sua mente, o seu corpo e a sua ação simplesmente desaparece. Nesse estado, não precisa mais pensar, não tem hesitação, a ação simplesmente acontece, de um jeito perfeito, intuitivo, sem esforço nenhum. Então, o ponto crucial é esse. Musashi diz que, quando a gente consegue limpar a mente do ego, do medo, daquela vontade de impressionar os outros, o que sobra é a nossa natureza pura, a nossa essência. E nesse estado, não tem como errar, porque a ação flui direto do espírito.
Tá, tudo isso é muito profundo, muito filosófico, mas como é que a filosofia de um samurai do século XVII se aplica na nossa vida hoje, no século XXI? Bom, a relevância é surpreendente e é incrivelmente prática. Os ensinamentos do Musashi são um baita guia para os nossos desafios modernos. Eles ensinam resiliência, sabe? Aquela força para se levantar depois de um tombo. Ensinam a ter clareza mental, para a gente navegar no meio do caos e manter a calma. E ensinam a ter foco, a cortar todo ruído para enxergar o que realmente importa nesse mundo cheio de distrações. E isso nos leva à reflexão final. Musashi nos ensina que a batalha mais importante da vida é interna. Então a pergunta que fica para cada um de nós é: qual é o caminho que precisa ser trilhado para que a gente alcance a nossa verdadeira vitória? Aquela sobre nós mesmos.